Bom, então vamos para o nosso terceiro e último vídeo dessa nossa aula de exercícios, tá bom? Então vamos lá. Vamos fazer alguns exercícios, por exemplo, exercício 20, tá? Um exercício onde nós queremos calcular a integral. Ele é muito parecido com o 21. Tá? A curva C é essa curva que liga a origem até o ponto 2. Tá? Então nós queremos calcular essa integral ao longo de C da função e elevado a π z sobre 2 dz. Nós podemos substituir, assim como nós fizemos na questão 21, pelo segmento que liga ao ponto 0, a origem, até o ponto 2i. Né? Na verdade, esse 2 aqui, ele indica o ponto 2i. Então, eu vou chamar isso aqui de gama, elevado a π z sobre 2 dz, onde gama é a seguinte curva, gama de 0 até 1 em C, ela é dada dessa forma. Gama de t é igual a 2it, certo? 2it porque quando o t é 0, gama de t vai ser 0, quando t é 1, gama de 1 vai ser 2i, e para qualquer t ele vai estar no eixo imaginário. Tá? Então o traço dessa curva é exatamente o segmento que liga a origem até o ponto 2 no eixo das ordenadas. E daí essa integral aqui vai ficar assim, né? Integral de 0 até 1 de e elevado a 2, vai ficar 2i vezes t, mas como eu estou dividindo por 2, fica i vezes π vezes t, né? E a derivada da função, o gama linha, vai ser 2i dt. Tá? Isso vai ser igual a 2i vezes a 1 sobre i vezes t, vezes π, desculpa, elevado a π vezes t, de 0 até 1, quando t varia de 0 até 1. Tá? Isso aqui o que é que eu fiz? Eu calculei a integral da função, né? Porque quando eu derivo isso aqui vai dar exatamente o que está dentro da integral. O 2i é uma constante, tá? E o π vezes i é uma constante que está no expoente. Então, agora é só substituir. Né? Eu posso, antes de fazer as contas, eu posso cancelar esse i aqui. Tá? Então a gente vai ficar com 2 sobre π vezes, quando eu substituo t por 1, isso vai dar e elevado a π, menos, quando eu substituo o i por 0, desculpa, o t por 0, vai dar e elevado a 0, que é 1. O e elevado a πi é menos 1, certo? Então vai ficar menos 2 vezes 2π, 2 sobre π, ou seja, menos 4 sobre π. Então essa é a resposta aqui dessa questão número 20. Tá bom? Vamos ver outra questão. Questão, por exemplo, vamos aqui. A questão 24, por exemplo, é uma questão onde nós temos que usar a continuação analítica. Tá? É alguma coisa assim. A gente sabe que se duas funções coincidem num conjunto que admite ponto de acumulação dentro do domínio da função, quer dizer, no caso eu tenho uma função de C em C, que é f, sobre a qual eu não sei nada a princípio, só que ela é uma função analítica, que já é muita coisa, né? Mas eu não sei o que é que ela é. E eu sei que ela coincide com a função cosseno de z, que também é analítica, para todo z pertencente a uma determinada bola, uma bola centrada na origem e com raio pequenininho. Tá? Então tem uma bola, na verdade um disco, né? Um disco centrado na origem, tá? Com raio pequeno, e eu sei que as duas funções coincidem aqui, tá? Nesse disco. Tá? A questão pede para mostrar que as funções coincidem no plano todo, certo? O que parece a princípio ser muito, porque esse disco pode ser inclusive bem pequeno, né? Pode ser um disco de raio tão pequeno quanto você queira.
Tá? Mas veja, dentro desse disco, você pode conseguir uma sequência que converge, por exemplo, para zero. É fácil você obter uma sequência, até de números reais. Tá? Basta você escolher um n natural suficientemente grande, tal que 1 sobre n, um n natural, tal que 1 sobre n seja menor do que r. Isso é possível. Aí você considera a sequência a partir desse 1 sobre n. 1 sobre n, 1 sobre n mais 1, etc. Isso é uma sequência. Essa sequência converge para zero e o zero pertence a esse disco. Então você tem uma sequência de pontos no disco convergindo para um ponto no disco. Significa que claro, como as duas funções, a função f e a função cosseno, coincidem no disco todo, elas coincidem para esses pontos. Se elas coincidem para esses pontos, elas vão ter o mesmo valor num determinado conjunto de pontos que tem um ponto de acumulação dentro do domínio das duas funções. E aí, pelo que a gente viu quando estudou as funções analíticas, né, a representação em série, nós podemos concluir a partir daí que as duas funções são idênticas. Por quê? Porque o fato das duas serem analíticas, tanto a f quanto a cosseno, permite que eu escreva essas duas funções como séries de potências. Tá? E já que elas são séries de potências, elas vão ter propriedades especiais. Né? Uma delas é essa, né? Que elas vão coincidir, se elas coincidirem numa região bem pequena como esse disco aí. Então, isso aqui é uma consequência direta do teorema, do resultado que a gente viu na aula de funções analíticas. Então, como as duas são analíticas e elas coincidem num conjunto que tem ponto de acumulação dentro do domínio, elas vão ter que coincidir. Parece ser uma coisa muito forte, né? E realmente é. Mas é porque nós consideramos uma função como sendo analítica é algo extremamente restritivo. Funções analíticas não são funções muito maleáveis, não. Elas têm muita rigidez, é uma hipótese muito forte. Tá? Muito bem, então tem mais algumas aqui. As questões, a maioria delas, elas usam ou o teorema de Liouville, ou uma fórmula integral de Cauchy, ou a fórmula integral de Cauchy para derivada, ou essa ideia de continuação analítica, tá? Ou então o princípio do módulo máximo, que foi essa questão 25 que a gente já fez em outra aula. Né? Essa questão 15, eu vou comentar rapidamente, ela é uma função duplamente periódica, ela é uma função que se repete em pedaços do plano. Vamos fazer uma figurinha aqui. Deixa eu colocar ela lá aqui. Então você tem essa situação aqui, tá? Que é uma função duplamente periódica. A definição é essa, né? Você tem dois números complexos não nulos, tais que a razão entre eles não é real. Ora, dizer que a razão não é real, na linguagem da álgebra linear, significa dizer que eles são LI, são linearmente independentes. Ou, de outra forma, vistos como vetores, eles não têm a mesma direção. Se eu olho esses números complexos como vetores sobre os reais, vetores considerando os escalares como sendo reais, dizer que a divisão de um pelo outro não é real é dizer que um não pode ser obtido a partir do outro multiplicando por um escalar, o que significa que os dois têm direções diferentes. Então eu estou nessa situação aqui, eu tenho dois vetores que têm direções diferentes. Tá? Eles vão determinar um paralelogramo, tá? Que a gente chama de região fundamental, certo? E o que a gente está dizendo aqui é o seguinte: a função se repete, vamos lá, ela é duplamente periódica se ela admite dois períodos, o W1 e o W2. Ou seja, se eu pegar um Z qualquer, né, no plano e somar o W1, eu vou obter f de Z também. A f tem o mesmo valor nesses dois pontos. E está a mesma coisa para o W2. Significa que, para efeito de cálculo dessa função, eu vou ter
eu vou precisar considerar apenas o que acontece dentro desse paralelogramo elementar, esse que está destacado aí, porque o resto do plano pode ser coberto por cópias desse paralelogramo. Então é o que a gente chama de ladrilhamento, né? Eu estou ladrilhando o plano por cópias dessa região fundamental, que é um paralelogramo. E aí, se eu tenho um ponto qualquer aqui, esse ponto, claro, ele não precisa ser um ponto do paralelogramo, mas existe um ponto dentro do paralelogramo que é equivalente a ele, ou seja, que é um ponto que, se eu considerar esse paralelogramo como sendo uma cópia do paralelogramo original da região fundamental, eu tenho um outro ponto aqui, né, que eu posso chamar de, sei lá, de W, tá? De tal modo que eu posso chegar no Z a partir do W somando cópias desses dois, né, do W1 e do W2. Tá? O W1 está aqui, o W2 está aqui. Então, por exemplo, nesse caso, o W, o Z é igual a W mais W1 mais W2, tá? Do Z, para esse Z específico, né? W mais W1 mais W2. Por quê? Porque quando eu somo W1 uma vez, eu estou fazendo o deslocamento do W até que ele chegue aqui. Quando eu somo W2 uma vez, eu estou fazendo o deslocamento até que ele chegue no Z. Tá? Veja que isso ocorre para qualquer ponto do plano, porque toda vez que eu tenho um ponto no plano, ele está dentro de um paralelogramo, que é uma cópia do paralelogramo original, da região fundamental. E daí eu posso transportar o ponto para dentro do paralelogramo original, a região fundamental, subtraindo um certo número inteiro de Ws, W1 e de W2. Quando eu subtraio um certo número de W1s, eu estou fazendo a translação paralela ao W1. Quando eu subtraio um certo número de W2, eu estou fazendo a translação paralela ao W2, de tal modo que eu posso trazer o ponto aqui para dentro do paralelogramo fundamental, ou seja, qualquer que seja Z pertencente a C, existem M e N inteiros, tais que esse Z pode ser obtido a partir do W, de um W que está na região fundamental, somando um certo número inteiro de vezes o W1 e o W2. Tá? Como toda vida que eu somo o W1, a função não se altera, quando eu somar um número inteiro de vezes o W1, a função também não se altera. Tá? Note que o M pode ser negativo também, o que significa que se eu chamar isso aqui, o Z mais W1 de outra letra, de Z', por exemplo, o que aparece aqui é Z' menos W1. O que significa que subtrair W1 também não altera a função. Claro, o W1 é um período. A mesma coisa para o W2. Então, quando o M é um número inteiro, e o N também é um número inteiro, essa expressão aqui ela continua tendo o mesmo valor para F. A F de Z é igual a F de W mais MW1 mais NW2, que é igual a F de W. Tá? Onde esse W pertence à região fundamental. W pertence a uma certa região R, que eu estou chamando de região fundamental, que é esse paralelogramo inicial aqui, né? Determinado pelo W1 e pelo W2. Bom, e daí? Né? Isso significa o seguinte, essa região eu posso considerar como sendo uma região limitada e compacta. Tá? Veja que a função f, se ela for holomorfa nessa região aqui, no paralelogramo fundamental, ela vai ser holomorfa em qualquer ponto do plano. Tá? Então ela vai ser inteira. Eu já estou supondo que ela é inteira aqui. Quando eu digo que ela é inteira, na verdade essa hipótese é muito forte. Bastava supor que ela é inteira no paralelogramo original, no paralelogramo na região fundamental. Tá? Inteira não, holomorfa. Se ela for holomorfa na região fundamental, ela vai ser holomorfa em qualquer cópia dessa região,
porque os valores dela vão continuar se repetindo, vão se repetir nas duas direções. Tá? E mais, já que ela é inteira, ela é contínua. Tá? Ela é uma função contínua, porque ela é derivável. Se ela é contínua e esse paralelogramo, se eu considerar todos os lados aqui do paralelogramo, eu vou obter um conjunto fechado e limitado, ou seja, um compacto. Uma função inteira, uma função contínua definida num compacto, ela tem extremos nesse compacto. Em particular, ela é limitada. Tá? Se ela é limitada nessa região, tá? Então vamos lá, vamos ver aqui. Então eu vou considerar o R barra, que é isso aqui, é o fecho do ponto de vista topológico, tá? De R, que é simplesmente você juntar, você admitir que tem todos os lados aqui, tá? Juntar a fronteira. Tá? Isso aqui é o R barra, quer dizer, o R junto com a fronteira. E esse é um compacto. Então R barra, né? R barra é um compacto. Já que ele é compacto, e F holomorfa implica que F é contínua, então tem uma função contínua definida no compacto, isso significa que o módulo de f de z é menor ou igual que um certo m, qualquer que seja z pertencente a R barra. Tá? Então ela é limitada, porque ela admite um máximo e um mínimo dentro desse compacto. Ora, mas veja, se ela é limitada nesse pedaço do plano, e se o que acontece nos outros pedaços do plano, em qualquer outra parte do plano, em relação à função f, é uma mera repetição do que acontece aqui, tá? Então isso implica, o fato dela ser duplamente periódica, implica que ela é limitada no plano todo, com a mesma cota aqui, o mesmo m, qualquer que seja z pertencente a C. E daí ela vai ser inteira e ilimitada, então vai ser constante, pelo teorema de Liouville. Liouville implica que f é constante. Tá? Isso é interessante pelo seguinte: as funções duplamente periódicas elas são importantes em matemática. Na verdade, elas são funções que são definidas sobre um toro. Topologicamente, o que está acontecendo aqui é que eu estou identificando, no momento em que eu tenho, digamos aqui, eu vou desenhar aqui com uma curvinha amarela. Digamos que eu tenho aqui um objeto se movendo, um ponto se movendo dentro desse paralelogramo e ele passa para o outro. Quando ele passa para o outro, na verdade o outro é uma cópia dele em relação à função f. Então eu posso considerar que ao atingir esse extremo aqui, em vez dele ir para o outro paralelogramo, ele volta para o mesmo e continua andando aqui. Como o Pac-Man, né? Quem jogou Pac-Man, o Come-Come, sabe que quando ele passa de um lado para o extremo da tela, ele aparece no outro. Então o que está acontecendo aqui é mais ou menos a mesma coisa. Se ele estiver aqui, ó, por exemplo, ele está vindo para cá, então ele, em vez de vir para esse outro paralelogramo, na verdade ele está aqui, está vindo para cá. Por quê? Porque esse paralelogramo que está aqui do lado direito, ele é a cópia do paralelogramo original. Então eu posso fazer tudo o que acontece no plano, eu posso fazer acontecer dentro desse paralelogramo. Significa que eu estou identificando em particular os lados. Estou identificando esse lado do paralelogramo com esse. Tá? E daí eu posso pegar esse paralelogramo e dobrar sobre ele mesmo, fazendo esses dois lados azuis coincidirem. Eu vou obter um cilindro. Tá? Eu também posso fazer coincidirem esses dois outros lados aqui, esse de cima, tá, com o de baixo. Aí esse cilindro também pode ser dobrado até virar um toro. Por isso que eu afirmei que estudar funções duplamente periódicas no plano é equivalente a estudar funções que estão definidas sobre um toro. Tá? Essas funções são importantes, elas são, como casos particulares delas, existem funções chamadas funções elípticas. Tá? São importantes em matemática. E, evidentemente, essas funções não são constantes. Como elas não são constantes e elas, se fossem holomorfas nessa região, teriam que ser constantes por esse resultado, elas têm que admitir pontos onde a derivada não existe, aqui dentro.
Tá? Isso é bastante importante no estudo dessas funções, a existência de singularidades. Tá? Então, essa questão era mais uma motivação, pelo menos inicial, para você saber que existem essas funções duplamente periódicas. Tá? Então, a gente para por aqui. Essa aula de exercício era mais para dizer mais ou menos para vocês o que é que a gente vai, digamos, cobrar na prova, ou no trabalho que eu vou passar. Eu vou passar coisa parecida com isso aqui. Tá? Mas assim, ainda vou fazer a aula do sábado sobre séries de Lohan e sobre os tipos de singularidades, tá? De pontos singulares. O que é uma singularidade, a gente vai explicar, tá? E vai falar um pouco sobre a classificação das singularidades, que elas podem ser polos, podem ser removíveis, ou podem ser singularidades essenciais. A gente vai comentar isso lá na aula do sábado. Tá bom? Então por hoje era isso que eu tinha para falar. Vocês me desculpem aí a aula ter sido quebrada em 3 partes, mas são dificuldades técnicas aqui que a gente está tendo. Tá? Obrigado aí. Um abraço. Tchau.